Faz uma descrição, por favor, para quem não conhece o grupo, o que é a Companhia das Letras hoje? Você falou agora, não dá para ter preconceito contra o leitor, eu acho que a variedade do leque de vocês reflete isso, né? Bom, nós começamos com uma marca, né, um imprint só, né, que era a Companhia das Letras, e hoje temos, eu não tenho certeza se são 20 selos, estou na margem de erro dos institutos de pesquisa, ou são 19, ou são 20, ou são 21. Tá. E não saber significa também, né? E tem de tudo, desde empresas que nós compramos, como a Objetiva, que veio com 3 selos, o selo Objetiva, o selo Alfaguara e o selo Suma, até a Zahar, que veio com 2 selos, que é a Zahar e a Pequena Zahar. E aí outros que nós criamos, para romances femininos, a Paralela, para jovens leitores, a Seguinte, muito forte na companhia, a linha infantil, que nós criamos alguns anos depois do início da Companhia das Letrinhas. Agora, nessa área, nós temos Companhia das Letrinhas, Pequena Zahar, Brink Book, que foi outra empresa que nós compramos, e Scarlatti. Então são 4 selos infantis, se eu não estiver esquecendo de algum. Escarlate infantil, achei que era juvenil. Juvenil. E mas é um juvenil mais jovem do que a Seguinte. Tem uma de anime também, não tem? Tem a JBC, que é uma empresa de mangás que nós compramos, e tem quadrinhos na companhia, tem vários selos para compor esses 20 com margem de erro que eu te falei. E hoje a gente até estava conversando um pouco sobre isso antes antes de a gente começar a gravar. Hoje, o quanto que você consegue, de fato, desses 300 livros por ano, quanto que você consegue estar envolvido diretamente desses 300? E qual o seu critério de escolha? Eu, de certa forma, estou envolvido em todos os livros que a gente chama de apostas, que são livros que têm uma tiragem um pouco maior, uma expectativa de venda maior também, para o qual nós fazemos um trabalho diferenciado. Não dá para fazer 300 livros com um trabalho de marketing, enviando livros em caixas, com aparatos de marketing. Não dá para fazer isso com todos os nossos livros. Então, os livros que requerem uma atenção particular, algum trabalho de marketing, de imprensa especial, eu, em geral, estou sabendo deles e posso, em algum momento, participar. Mas, como editor mesmo, lendo o livro junto com algum outro editor da companhia, eu nunca leio sozinho. Eu não edito sozinho, eu edito junto com um editor. Aí são principalmente os livros da companhia, alguns da Objetiva. Recentemente eu li a biografia da Dercy Gonçalves, pela Adriana Negreiros, da Objetiva. Leio alguns da Zahar e basicamente isso. Mas minha leitura é muito nos textos de literatura, especialmente literatura nacional, e nos textos de não ficção. Eu sou um leitor assíduo da nossa não ficção narrativa, que depois de Edmund Wilson lançou grandes escritores brasileiros de não ficção, entre eles o Rui Castro, o Lira Neto, o Fernando Moraes. Apenas, né? Então, é uma linha que eu considero importante dentro da companhia e da qual eu participo com grande assiduidade. Você fala no primeiro leitor, eu tenho que fazer aqui um parêntese para falar desse livro, Primeiro Leitor, Ensaio de Memória, que é um livro de memórias e que ele fala da função de editor e conta diversas histórias muito saborosas dos seus casos, porque você diz, né, você compara
a relação do editor com o autor com uma relação amorosa. E você conta alguns desses seus romances. Quem foram os principais casos dessa tua vida amorosa paralela? Bom, é difícil selecionar, é que nem perguntar para pai qual filho prefere ou qualquer coisa assim, pai ou mãe. No livro você faz uma escolha interessante, você só fala dos mortos. Eu só falo, por isso mesmo, porque eu não poderia escolher um autor em detrimento de outro. Então, dos que estão no livro, eu posso mencionar Susan Sontag, Amos Oz foi um autor muito importante para mim, pessoalmente, assim como o seu conterrâneo David Grossman, dois escritores israelenses. E tem Rubem Fonseca, tem José Paulo Paes, que foi um grande poeta e tradutor que me ajudou a escolher o nome Companhia das Letras. Né? Ah, é? Porque eu fui na casa dele e falei, Zé, vou criar uma editora. E ele tinha sido editor da Cultrix e vivia uma vida como tradutor e escritor que ele valorizava mais do que o trabalho do editor. Ele dizia que ele era um editorário, porque ele não era quem tomava as decisões finais. Então, o editor seria o banqueiro e o editorário seria o bancário, né? E ele foi muito importante na minha vida. Nós publicamos livros de poesia dele, livros infantis, traduções que ele fez. Acho que é o grande tradutor da história do livro no Brasil, ou um dos grandes, né? E o nome Companhia das Letras? Ele sugeriu, quando eu falei precisamos criar um nome, ele sugeriu Letras e Companhia. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu prefiro Companhia de Letras. Aí ele falou, não, Letras e Companhia é muito melhor. Aí eu saí de lá, mas com a ideia alterada. E aí fui falar com um designer, João Batista da Costa Aguiar, e falei, olha, eu acho que o nome vai ser Companhia de Letras. Aí ele falou, Luiz, por que você não muda para Companhia das Letras? Porque aí a gente pode fazer um logo com uma caravela e fazer uma referência à Companhia das Índias. Então foi assim que surgiu o nome. A ideia um pouco da viagem, né? No primeiro ano da companhia, a gente usou um verso do Fernando Pessoa, para viajar basta existir, né? E fizemos aí, a ideia era fazer o logo da caravela, e quando fomos fazer o logo da caravela, estava sendo muito difícil de encontrar um desenho de caravela que permitisse uma redução para um logotipo. E aí um dos outros designers que estava trabalhando conosco, o Carlos Matucci, ele trouxe um livro de calhaus, onde tinha vários desenhos de veículos de locomoção, sidecar, o avião no formato do 14 bis, não moderno, carruagem. E aí surgiu a ideia, eu falei, por que a gente não faz um logo mutante que vai passar a ideia para o leitor de uma viagem? Então, acho que foi uma coisa nova que nós realizamos, que foi não ter uma imagem fixa para o logotipo. Uma imagem, no começo fizemos 5, depois aumentamos outros 5, tem balão, tem moto. Sabe que a gente bebe nessa fonte, né? Aqui, ó. O amado mundo, o O, sempre muda. Ah, legal. Então você pode ter vários ícones. Aí tem, enfim, o globo, Ótimo. tem... Dá para ter qualquer ícone, né? Legal, bem bolado. Engraçado porque eu não tinha pensado nessa conexão, né? E eu sabia do termo logo mutante, que o escritório de design apresentou, mas eu não tinha pensado que o da companhia também é. E eu gosto, eu tenho livros, não sei se publicados dos primeiros anos da companhia, mas da década de 90 certamente. E no início eu acho que tinha mais. Vocês brincavam mais com os ícones, né? Do que atualmente, eu acho. Acho que agora continua. Continua? Houve uma tentativa, uma discussão de marketing, de fixar mais na bicicleta, porque é o símbolo
mais fácil reprodução. Entendi. Aí eu falei, negativo, não abro mão da mutação das imagens do logo. Já acorda no caos da timeline, né? Quer tomar seu café tranquilo? Matinal no Amado Mundo. Comece seu dia com informação, não com desespero. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.